Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amiga, minha amiga, meu amigo. É bom estar aqui com você. Seja aí no momento que você estiver, se você estiver às vezes nos escutando dentro do seu carro, às vezes num momento tranquilo em casa. O importante é que você está aqui conosco para que nós possamos fazer aí mais um podcast, dessa vez sobre a lição de número 9, Missão em Favor dos Poderosos. Eu estou aqui muito bem acompanhado hoje do nosso querido irmão Sinésio e do irmão Maicon, ambos lá de Serrania. O Sinésio agora da Nova Igreja e o Maicon já da Igreja Central agora, né? Agora podemos dizer Igreja Central lá de Serrania. Para que a gente possa começar, vou pedir ao Maicon, você pode fazer uma oração para a gente dar início então? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade onde vamos dar a tua santa palavra. E que nesse momento o Espírito Santo do Senhor faça presença no nosso meio. Nos ajude, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então o verso para nós memorizarmos desta semana está lá em Mateus 16, no versículo 26. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, se não, acompanhe com a gente aqui. Ele diz o seguinte: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Bom, esse verso pra gente é interessantíssimo, porque, como o título da lição diz, ele vem falar justamente disso, a missão em favor dos poderosos. E veja, o poder aqui pra gente no mundo, ele tem várias definições. Poder pode ser dinheiro, que o dinheiro a gente sabe que dá poder, e a Bíblia ainda fala que o dinheiro é uma boa sombra para esse mundo, ou seja, é uma boa maneira de você ter uma liberdade que a maioria das pessoas não tem. Pode ser um poder político, pode ser um poder, às vezes, na família, pode ser, enfim, várias definições. Mas aqui nós estamos falando das pessoas que têm melhores condições, digamos assim, né? Que estão em cargos mais altos, cargos de chefia e assim por diante. Pensando nesse verso e aqui na introdução, queria perguntar para vocês, então, como assim missão em favor dos poderosos? Essas pessoas precisam de Jesus? Como é que funciona isso? Deixo aí com vocês agora. Muito bem, Lucas. A grande verdade é que todos nós somos pecadores, né? E nós necessitamos da graça de Cristo. E essa lição ela é muito importante porque ela destaca que Deus ele se preocupa com a salvação, tanto dos ricos, os poderosos, quanto das pessoas pobres. Tá? Todos nós carecemos dessa graça. Tá? E há um processo para essa salvação. Às vezes, esse poder, a fama, a influência, ela pode impedir a pessoa de ter um contato direto com as coisas sagradas, com aquilo que é divino, aquilo que Jesus oferece. Tá? Então, há momentos que nós temos assim, talvez ter um plano especial, específico para poder alcançar essas pessoas. E Deus usa. E a lição ela destaca alguns personagens que nós vamos estar discutindo hoje aqui, em que nós vemos a obra de Deus em favor de cada um deles. Tá? A forma que Deus atuou para que essas pessoas pudessem ser alcançadas. Apesar da riqueza, do poder, né? Eles não têm que ser um empecilho. Mas muitas vezes, nesse mundo de pecado, ele é. E só é um pouco mais difícil o alcance. E aí, Maicon, a própria lição já comenta aqui de algumas pessoas, como ela fala de Abraão, Isaac, Jó, Salomão, José. Essas pessoas eram pessoas poderosas, digamos assim. Então, quer dizer que a riqueza não é um problema, é um empecilho, mesmo Jesus tendo dito alguns versos em relação a isso? Interessante que, assim como o Sinésio falou, Jesus, quando ele dispôs a ver o mundo, né? Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu Filho único. E o próprio Cristo não faz acepção de pessoas. A missão de Deus é a nossa missão. A lição vai tratar de vários assuntos aí. E essa lição é muito importante porque é em missão no favor dos poderosos, né? Ou seja, Deus está preocupado com aquilo que está no coração e não nas mãos. Portanto, falando, está o teu coração, está o teu tesouro. Então, o amor de Jesus Cristo é tão grande que, ao mesmo tempo, alcança essas pessoas. E também usa, né, algumas pessoas para que possa direcionar o caminho para essas pessoas poderosas, né, que às vezes ficam na ficção do pensamento. Só o dinheiro, só o recurso, só o poder. Muitas vezes não tem nem tempo para a própria palavra de Deus. Né? Mas, mesmo assim, Deus vai alcançar essas pessoas. Quando nós olhamos o texto principal, você citou, né, de que adiantará
uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, quando Jesus disse isso, pareceu até estranho aos discípulos, porque o verso que antecede esse versículo 26 do capítulo 16 de Mateus, ele diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Os ouvintes de Jesus naquele momento entendiam que era uma cruz, tá? E ninguém desejava a cruz, nem para si nem para outro. Mas ele diz assim, olha, me seguir não é fácil, há alguns empecilhos. Mas o grande segredo que ele apresenta é que às vezes nós nos preocupamos com a cruz que nós temos que carregar. Os fardos, as lutas, as batalhas, os problemas que nós enfrentamos em seguir a Cristo. Mas eu acredito que a primeira maior luta é o negar-se a si mesmo. Porque se eu não tiver, Lucas, disposto a me negar, certo? Em favor de Cristo, eu não vou tomar essa cruz, eu não vou segui-lo. Tá? E essa foi a razão que fez com que os discípulos eles se decepcionassem quando realmente a cruz apareceu no cenário histórico. Porque eles esperavam outra coisa. Eles queriam um reino de glória, um reino que pudesse tirá-los da submissão romana. Eles estavam equivocados, na verdade. Então, quando a cruz realmente aparece, eles ficam totalmente perdidos. Por quê? Porque, ao não compreender, eles não estavam preparados para negarem. E houve um sofrimento muito grande para eles até então. Né? É interessante justamente essas pessoas que eu citei aqui, né, que eles fala, Abraão, Isaac, Jó, Salomão, José, eram pessoas poderosas, mas nunca negaram as suas cruzes, né? Todas tiveram as suas dificuldades, mas a questão do poder, do dinheiro, nunca foi um empecilho para que ela ajudasse os outros ou, como eu diria assim, esquecesse de Jesus e confiasse nas suas próprias condições, né? Isso é uma coisa para a gente pensar. Mas aí, vamos começar então. A primeira pessoa que aparece aqui, que foi um poderoso que foi alcançado através de Daniel e seus amigos, é a figura de Nabucodonosor. Certo? Nabucodonosor, acho que a história que a lição traz aqui de uma maneira mais, digamos assim, focalizada, é a de Daniel 4, né? No capítulo de Daniel 4. A gente não vai ler porque o capítulo é um pouco grande, mas só para a gente contextualizar aqui, né? Nabucodonosor, quem que era? Era uma espécie, como diria hoje, seria o presidente dos Estados Unidos. Era o presidente, o rei da maior nação, a nação mais rica, que tinha o maior império. Enfim, era a pessoa, digamos assim, mais, a olhos humanos, era a pessoa mais importante do mundo. E o que aconteceu, Maicon, nesse capítulo aqui, então, para Nabucodonosor estar incluído aqui como um exemplo de um poderoso que foi alcançado? Então, né, trazendo a questão do Nabucodonosor, a gente pensar, era o homem mais poderoso da Terra. Vocês estão muito bem nessa questão, como fosse presidente dos Estados Unidos hoje. Então a gente percebe que Nabucodonosor ali, mesmo com todo o poder, com toda a pompa ali, foi necessário acontecer alguma coisa para que ele reconhecesse quem era o verdadeiro Deus de Israel. Então, se a gente for adequar no Daniel capítulo 4 ali, todo o discurso bíblico ali, Nabucodonosor teve muitas baixas ali, até ele reconhecer quem realmente era Deus, que necessitava, né, da presença de Deus ali e saber quem é o verdadeiro Deus, né? Então, Nabucodonosor ali, ele teve uma influência de alguém ali, naquele tempo ali, para reconhecer quem é o verdadeiro Deus de Israel. Portanto que teve alguns tipos de pessoas lá que foram alcançadas por temer de Deus também. Então Nabucodonosor passa por uma situação difícil. Primeira coisa, renegou o seu ego, o seu eu, a sua prepotência, né? Porque muitas vezes as pessoas têm poder hoje, digamos, se você for falar do amor de Deus, muitas vezes você é questionado, barrado, porque a pompa, né, a potência, o ego, o egoísmo, está deixando essas pessoas cegas. Mas agora, o próprio Deus vai alcançar, como alcançou Nabucodonosor. Mesmo que ele passou por toda a situação, no final reconheceu quem era verdadeiramente Deus. A lição, ela diz que Deus, ela usa pessoas crentes, comprometidas, como usou Daniel e seus amigos, e tem usado no decorrer da história outras pessoas. Mas é interessante que Nabucodonosor, ele teve um reinado de pouco mais de 4 décadas. E a gente vê que a história dele, Deus se manifestando através dos seus representantes. Primeiro, né, nós vemos alguns jovens sendo levados cativos para a Babilônia. Tá? Esses jovens, eles ficam firmes no princípio que eles viviam, né, do que eles haviam aprendido dentro da verdade e na questão da alimentação. E depois de
mais ou menos uns 3 anos, quando se apresentam diante do Nabucodonosor, a Bíblia diz que eles se mostraram 10 vezes mais doutos do que os maiores sábios do reino. Quer dizer, isso é como se colocasse eles para fazerem uma prova do Enem, que vale 1000 pontos, e o mais sábio do reino tirasse 100 pontos e eles tirariam com folga 1000 pontos, certo? Gabaritariam a prova. Sim. Né? Então isso trouxe uma admiração para Nabucodonosor. E instantaneamente disse, não, esses meninos têm que ficar comigo. E já foram diretamente colocados como conselheiros. Depois a gente vê a história da interpretação do sonho, que era algo muito importante para eles, porque naquela época eles acreditavam que cada um tinha um deus pessoal. Havia os deuses que ficavam no céu, distantes, mas os deuses pessoais. E se alguém esquecesse os seus sonhos, significava que o seu Deus pessoal estava abandonando. Não foi à toa que Nabucodonosor ficou tão assustado, tão preocupado, e Deus usou essa crença pessoal que eles tinham para poder se revelar a ele. E ele ficou desesperado a ponto de dizer, olha, eu vou matar todo mundo dessa faculdade de adivinhos, de magos, encantadores, vou matar todo mundo se vocês não falarem, porque imagina só, se o rei tinha o seu Deus pessoal o desprezando, então, quer dizer, ele deixaria de ser rei. E Daniel aparece e ele então diz assim, ó, no capítulo 2, eu louvo o Deus de Daniel. No 3 já aparece lá a história da estátua e a fornalha, né? De repente eles estão lá, os jovens, a história é conhecida, os jovens são jogados na fornalha, eram 3, aparecem 4 e diz, ó, vejo o 4 como um filho dos deuses. E ele diz assim, olha, o Deus de vocês, o Deus de Sadraque, eu louvo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? E ele faz um decreto. Olha, ele já começa, primeiro ele reconhece que o Deus de Daniel era um Deus dos deuses, certo? Depois ele faz um decreto dizendo, se alguém falar mal do Deus desse pessoal, vai perder os bens, vai ser estraçalhado, vai morrer. Mas ainda assim não foi o suficiente para ele precisava. Ele não teve a experiência, né? Na verdade, nós não podemos viver a experiência espiritual de outro. E então chega o momento do capítulo 4 em que ele tem aquela visão da árvore que é cortada e significava para ele. Mas uns indícios da conversão de Nabucodonosor, um deles nós vemos aqui no versículo 35 do capítulo 4, que diz assim, olha, todos os moradores da terra são por ele reputados por nada. É como se ele dissesse, inclusive eu, que achei que tudo foi feito por minha mão, pelo meu poder, todos nós não somos nada. Agora ele não precisava mais do testemunho de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. É ele dizendo. E ele então, ele dá o testemunho de que agora ele acreditava. E ele diz no versículo 37, ele diz assim, ó, agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Que coisa! Não era mais o testemunho dos outros, não era mais o Deus de Daniel, agora é o Deus que ele cria, que ele aceitou. Então Deus ele tem usado pessoas. E a lição, ela apresenta isso. Primeiro, Deus usa crentes comprometidos, e foi o que ele fez com Daniel e seus amigos. Tá? E em segundo lugar, Deus pode intervir diretamente no processo. E ele intervém. Tá? Na época de Paulo era tão firme e obstinado naquilo que estava fazendo que não havia ninguém que conseguisse barrar Paulo aqui nessa terra que não fosse o próprio Jesus. E Jesus aparece para ele. Tanto é verdade que quando o Espírito Santo quis que aquele alto oficial da rainha de Candace tivesse um estudo bíblico, enviou Filipe. Poderia ter enviado qualquer dos discípulos. Mas Paulo, ele foi necessário uma intervenção divina. E ele mesmo fala sobre isso, né? Que ele viu a Cristo, ele pergunta, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então nós vemos esses dois elementos. E concluindo o pensamento, eu incluiria um terceiro aqui. Tá? E para incluir esse terceiro, eu gostaria de ler o que está na continuidade aqui do verso 30... ainda o 36, né? Ele fala assim, olha, tão logo me tornou a vir o entendimento, é o testemunho de Nabucodonosor, tá? Também, o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se ajuntou extraordinária grandeza.
O terceiro item é que nós não precisamos desfazer dos bens que nós temos para seguir Jesus. Uhum. Eles podem ser usados para a glória de Deus. Nabucodonosor não precisou de deixar o trono. Na verdade, o seu testemunho, ele diz, olha, eu tornei muito maior. Para a dignidade, para a grandeza do meu reino, se ajuntou a mim uma riqueza muito maior do que eu tinha. Uhum. Tá? Então Deus faz isso em favor daqueles que Ele quer salvar. É tanto que o filho dele, né, de Nabucodonosor, historicamente falando, aceita a mensagem do pai e vai... renuncia o trono e vai viver a sua vida como um estudioso da Bíblia, das coisas, né? Tanto que o neto de Nabucodonosor, que é o Beltesazar, que fica com o reinado, e a gente conhece a história depois dos escritos da parede, é isso, mas fica a influência ali até para o próprio rei Dario, que é de outro reinado, né? Que é depois da Babilônia, da Medo-Pérsia, e Daniel ainda está lá pregando e agindo e fazendo tudo isso. Então, realmente, para a gente pensar. Mas vamos continuar. Próximo é Naamã. Para a gente contextualizar aqui, quem era Naamã? Naamã era um capitão, né, o general de um dos maiores exércitos do mundo para aquele momento, que era o exército da Síria. E Naamã contraiu uma doença que, para hoje, era como se... Acho que para os níveis de hoje, é como se ele tivesse descoberto que ele tinha um câncer terminal. É mais ou menos isso. Porque lepra era mais ou menos isso. Até dava, as pessoas até conseguiam se curar. Alguns sistemas, as pessoas que tinham um sistema imunológico mais forte, uma alimentação melhor, ainda conseguiam. Mas lepra, para esse tempo que nós estamos falando aqui, era um decreto de morte. E Naamã, uma pessoa extremamente poderosa, extremamente rica, com servos, com toda a pompa que ele podia ter, porque ele era o general, era ele que comandava, agora estava condenado à morte. Até que a sua serva, que era uma hebreia, fala para ele de Eliseu. E como é que continua essa história aí, Michael? O que acontece? Interessante, quando a gente fala de Naamã, não estamos falando de qualquer um, né? Comandante do exército do rei da Síria. Uhum. E o exército da Síria no passado é um exército temido. Que qualquer um que pegasse, gente, o exército da Síria chegou e ninguém ficava, né? Mas agora Naamã, um comandante, um homem poderoso, com toda a pompa, né? Deus ali usa aquela menina cativa, a sua serva ali. Se o meu senhor soubesse que tem uma pessoa de Eliseu que pode curar essa situação dele. Agora, quando se trata a questão da lepra, a lepra era uma doença muito contagiosa naquele tempo. Imagina só uma pessoa de boa da sociedade, uma pessoa de pompa, né, sendo excluída da família. Porque a lepra você tinha que ficar excluído da família, excluído da sociedade, do né? trabalho. Do trabalho, né? Ter o copo, a colher, o garfo totalmente separado, né? Os pratos totalmente separados. Agora Naamã, né, contraiu essa doença. E portanto que a menina cativa fala essa questão de ele poder conhecer, né, Eliseu. Então Naamã soube da notícia, né? Arrumou a carruagem, os seus soldados, né? E toda a sua pomposa e foi até Eliseu. Agora, o interessante é que Naamã, quando chega lá, atrás de Eliseu, uma pessoa importante, né? Chega lá, vou ser bem recebido, né? Uma questão assim, eu sou comandante do exército. Você bem servido, bem né? servido, atendido, bem atendido, né? Você bem recepcionado, né? Ao contrário, nem Eliseu recebeu Naamã. Nem saiu de dentro de casa. Nem saiu de dentro de casa, mandou seu próprio servo lá, né? Então, Eliseu falou assim, não, pode ir lá e dar orientação para ele e mergulhar no rio Barrenta ali, ó, 7 vezes. E agora, Naamã com toda a pompa, né, poderosa, quem que é Eliseu para pedir para mim poder banhar nesse rio barrento? E naquele rio que passava ali, não era um rio qualquer, era um rio barrento mesmo, né? E vem essa questão da história, por quê? A primeira coisa que acontece ali, ele teve que deixar a soberba de lado. Não importa você ser poderoso, você ser rico, talvez a riqueza te cegue de alguma coisa, mas a soberba tem que cair. Porque Naamã, ele era muito soberbo, ele teve que deixar ali. Portanto, que ele volta triste. Um dos seus soldados falou para ele, Naamã, já aproveita essa viagem aí, você já vê que o Eliseu, o servo atendeu, aproveita aqui e mergulha no rio aí. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você ia fazer. Ele só pediu para você dar 7 mergulhos. Só 7 mergulhos. Mas agora é interessante, quando ele dá o primeiro mergulho, não tem resultado nenhum. O segundo mergulho também não. Aí ele já fica assim, moendo de raiva, né? Porque fala assim, puxa, né? Quem que sou eu, gente? Eu sou um comandante, eu sou um chefe aí, um general. E eu nesse rio aqui.
Imagina a situação, ele, né, passando com seus soldados, com seus servos ali, e no 7º mergulho ali, Deus deu a providência ali que curou. E é tão interessante, Michael, que nós vemos a influência da fé. Tá? Aquela garota, ela estava no nível social mais baixo da onde da época da sua época, era uma escrava, né? Era uma jovem ainda, né? A gente não sabe se era uma menina, jovem, a idade dela, mas quando ela disse que tinha certeza que o profeta poderia curar o seu senhor, a esposa do seu senhor acreditou. E quando ele chega em casa e a esposa conta para ele, o seu senhor acreditou. E agora ele tem que sair numa viagem e ele tem que ir lá e falar com o rei sírio. O rei acreditou e o rei escreveu uma carta para o rei de Israel dizendo: estou enviando alguém, você cura ele. Tá? Nessa história a gente vê que o rei de Israel, ele, conhecendo o profeta, ele rasga suas vestes e disse assim: isso aqui é problema diplomático. Isso aqui não é para mim. Esse pessoal está arrumando confusão, ocasião para briga, para guerra. Mas e depois o Michael citou a respeito do servo de Naamã, que também acreditou nisso. Então nós vemos como a nossa fé, ela é influente. Porque Naamã só acreditou depois que ele mergulhou a 7ª vez e ele viu o milagre acontecer. Até então nós vemos todas as coisas acontecendo por influência da fé, da certeza de uma jovem. Deus usando os seus crentes para poder influenciar outras pessoas. Exatamente, esse é o ponto fundamental. Interessante é que Eliseu ainda fala para ele assim: vai em paz, né? Vai em paz. Fala para Naamã, você vê assim, ó, na lição ainda fala: Eliseu respondeu ao pedido de Naamã dizendo: vai em paz. Estas palavras não devem ser consideradas como uma aprovação ou desaprovação ao pedido de despedir de Naamã. Ele deveria partir em paz, não em dúvida, né? O que quentava a incerteza. Vai em paz. E o que eu acho legal é que Naamã, desde o começo, quando ele foi, ele já tinha um plano. Ele falou: eu vou levar esse monte de presentes, e aí quando ele vê, ele vai me curar. E qual foi a surpresa de Naamã quando ele chegou lá depois, curado para Eliseu, com aquele monte de riquezas, e Eliseu fala: não fui eu que te curei, não é minha isso aqui. Você pode ficar com suas coisas, é de graça. Acho que o grande ponto é esse. Nós temos até, Lucas, uma lição interessante aqui que nós aprendemos no texto, é que até mesmo Naamã, ele pediu para que levasse um pouco de terra, para que ele, quando ele pudesse adorar a Deus, ele pudesse, né, usar aquele espaço da terra, que ele fosse colocar onde a terra ali. Mas ainda havia algumas influências pagãs nele. Isso mostra que, apesar do milagre, dele estar crendo que Deus era o Deus verdadeiro, ainda havia algumas coisas para mudar. E haveria um momento certo em que Deus pediria algumas mudanças mais profundas. Mas isso é um processo. Sim. Às vezes demora um pouco. Tá? E nós temos que compreender também que esse processo, ele é dirigido por Deus. Tá? Na nossa ânsia, pode ser que nós até estraguemos o bom andamento das coisas. Então nós temos que estar atentos a isso, porque o próprio profeta disse: vai em paz. Ele não disse nem que sim, nem que não. Você leva. Quando você tiver que entrar no templo lá de Rimon, lá, você vai, não tem problema. Mas vai haver um momento que isso vai ter que mudar. Tá? Mas para aquele momento era o suficiente. Tá? A chama da fé tinha acendido ali dentro. Bom, o último personagem que a gente vai ver antes de finalizar é Nicodemos. E o interessante da gente pensar é o seguinte: Nabucodonosor era um rei, imperador do maior reino do mundo, extremamente poderoso, mas ele não tinha um conhecimento prévio da palavra de Deus. Ele não conhecia a Deus fora o que ele tinha ouvido quando foi invadir Jerusalém, porque as terras ao norte, das 10 tribos ao norte de Samaria, já tinham sido totalmente apostatadas, não se adorava a Deus mais lá como se adorava em Jerusalém. Naamã, mesma coisa, conheceu através de uma escrava. Mas Nicodemos era uma pessoa erudita, uma pessoa conhecida, alguém de respeito dentro da igreja, mas mesmo assim ele se encontrava numa situação de poder que a todos com olhos humanos, esse cara aí já está salvo, esse cara não precisa de nada, ele já tem tudo que ele tem, ele é inteligente, ele tem posses, ele abençoado por Deus, porque naquela época você ter dinheiro, posses, essas coisas era um sinônimo de bênçãos, né? Então, aquele que era pobre era aquele que não era abençoado, e aquele que era rico tinha sido muito abençoado por Deus. Então, Nicodemos aparentemente tinha tudo, mas esse mesmo Nicodemos foi aquele que se encontrou à noite, escondido com Jesus.
E agora, o que Nicodemos precisava? Se ele já tinha tudo aos olhos humanos, inclusive o conhecimento da palavra. O que a gente pode tirar daí? A questão da fome espiritual, né? A gente percebe que hoje a sociedade, as pessoas poderosas hoje, mesmo tendo conhecimento dentro ou fora da igreja, isso significa que você está com uma fome espiritual. E Nicodemos, ele era o principal dos judeus. Você foi muito bem feliz no que você citou, Lucas. Então, a gente vê que a fome espiritual falava mais alto ainda. Portanto, ele falou assim, eu preciso ir lá, sair à noite para que ninguém veja, para ter um contato com o próprio Jesus. Né? E percebemos ali que ele fala, né, tenta manter Jesus, portanto que quando Jesus foi enviado por Deus a ele, né, mesmo assumia publicamente o seguidor de Jesus Cristo, mas assim, falou assim, eu preciso ter um encontro com Cristo. Eu tenho tudo, mas uma coisa me falta. É ter esse encontro, ter esse relacionamento, essa comunhão, esse contato com o próprio Jesus. Uhum. E Lucas, nós vemos nessa sequência de personagens um líder civil, outro líder militar e um outro líder religioso. Uhum. Tá? Nabucodonosor, ele tinha um problema, era a soberba dele. Tá? Naamã, ele era, apesar de ser um comandante, ele era servo de um rei. Uhum. Tinha suas dificuldades. E quando eu olho para Nicodemos, ele tinha medo da igreja, da religião, da teologia, porque ele via em Jesus alguém especial. E ele queria encontrar com Jesus. Então o que ele faz? Ele faz isso à noite. E Jesus mostra para ele o que faltava. E Jesus é tão maravilhoso que ele se coloca na posição e no horário necessário para que ele pudesse ser encontrado. Uhum. Ele se coloca ali, tipo assim, vem cá, Nicodemos, eu estou aqui, eu estou te esperando. Tá? E então Jesus fala, olha, você tem que nascer de novo. Mas ele não conseguiu compreender porque a teologia, as leis, as coisas que ele seguia, isso estava impedindo ele de encontrar o mestre. Então nós vemos experiências diferentes, mas nós vemos um Deus buscando cada um deles. Deus usando formas distintas para buscar cada um deles. Há poucas semanas tivemos um sermão muito lindo apresentado pelo nosso pastor Cláudio, e ele falou da experiência de Maria e Marta durante a morte de Lázaro. De repente, quando Jesus aparece, Lázaro já havia sido sepultado, e Marta encontra com Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uhum. Aí Jesus fala assim, mas ele vai ressurgir. E ela disse assim, não, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Então eles começam uma conversa teológica. Não, Marta, não é no último dia, não. Eu sou a ressurreição à vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tá? E de repente, passa um pouquinho, ele vai se encontra com Maria. E com Maria olha para ele e faz a mesma pergunta. Faz a mesma declaração. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus não dialogou com Maria. Ele não apresentou questões teológicas, nada. A Bíblia apresenta o menor de todos os textos. Jesus chorou. Maria estava chorando. E percebe então que ele trata cada um segundo a sua necessidade. E nós temos que aprender isso. Às vezes temos que abrir a Bíblia, temos que falar, temos que mostrar, temos que fazer uma exegese de todo o tema. Mas há momentos que nós temos que alimentar a pessoa, dar um ombro, chorar com ela, caminhar com ela, aconselhá-la. Tá? Então Deus vai nos mostrando através dessas lições maravilhosas da Bíblia de que Ele quer alcançar todos. Mas há métodos para alcançar pessoas diferentes. E quando nós falamos de pessoas influentes e poderosas, nós precisamos também usar esses métodos que Jesus nos apresentou para que elas sejam alcançadas de forma melhor. E eu queria finalizar então com vocês, já que nosso tempo está acabando, falando justamente sobre a parte de quarta e quinta-feira, que fala justamente sobre essa missão, como a missão então deve ser levada agora, não só aos poderosos em questão de poder, mas em questão aos ricos também. Porque nós temos dois exemplos, que é o exemplo do jovem rico, que está lá em Mateus 19, e nós temos em Lucas 19 o exemplo de Zaqueu, que também era uma pessoa extremamente rica. E a maneira com que Jesus trata esses dois personagens é totalmente diferente. Eu queria, então, deixar com vocês aí, Maico pode começar, depois o Sinésio termina, para a gente finalizar. Qual que é a diferença? Por que Deus tratou o jovem rico de uma maneira e Zaqueu de outra maneira? O que tinha de diferente de um para o outro? Interessante é que o jovem rico perguntou para Jesus, né,
que ele faria para ter a vida eterna. Portanto, que Jesus escreve para ele, mas eu tenho guardado os mandamentos, tenho feito isso, né? Senhor, tudo isso, os mandamentos eu tenho guardado. E Jesus, muito atencioso, o que ele faz? Então vende tudo e dá aos pobres. O que o jovem rico fez? Virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. Onde estava o coração do jovem rico? Dos tesouros. Né? Nos tesouros, nos recursos, nos poderes, né? E a gente percebe que o jovem rico, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Só para a gente finalizar essa questão minha, vamos pegar uma avenida aqui de Alfenas, de repente ali com vestida suveira, carro para lá e para cá, a gente tem um trânsito danado. E de repente tem um monte de formiga que precisa atravessar para o outro lado. As formigas estão vendo que o carro está passando, não tem noção do que vai acontecer ali, os carros vão passar em cima dela e vai atropelar. O que acontece? Se você for ser humano e ver aquela carreira de formiga passando, o que você vai fazer? Você vai colocar o pé ali? O que a formiga vai fazer? Ela não vai passar por cima do seu pé. Ela vai dar a volta e vai continuar o trajeto, né? Interessante é que podemos colocar Jesus aqui neste meio. Alguém que fala língua das formigas? Formiguês? Ninguém fala, né? O que aconteceu? Jesus então se tornou um de nós, se tornou como uma formiga ali e direcionou o caminho. Esse aqui é o caminho que deve seguir para você chegar na vida eterna. Então a gente percebe que o jovem rico, naquele momento ali, ele não seguiu o caminho que Jesus mostrou. Simplesmente virou as costas e foi embora. Os dois personagens careciam da mesma coisa. E é do que eu careço, do que todos nós carecemos. É da graça de Cristo. Nós não somos melhores do que eles. Mas o que diferenciava eles é que Zaqueu estava disposto a dar do que tinha para recompor talvez algum estrago financeiro que ele tenha feito na vida de alguém. Sem Jesus pedir, ele disse, Senhor, eu estou disposto a dar, certo? Até 4 vezes, né? A reparar 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Mas o jovem rico não estava disposto a deixar a sua riqueza. Tá? Então, a riqueza, a fama, a influência, ela não tem que ser um empecilho, mas ela é, nesse contexto de pecado, muitas vezes um grande empecilho, certo? E, às vezes, nós somos ricos aos nossos próprios olhos. Não só a riqueza material, porque quando a gente vê lá em Mateus 19, Jesus fala assim, ó, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, filhas ou terras. Então, a riqueza não são só bens. Não é só o poder, ela pode ser um familiar, alguém que me impede de seguir a Cristo, certo? Então, assim, se eu quero alcançar essa bem-aventurança, eu tenho que estar disposto a deixar, tá? Nós vimos personagens que tinham grande influência, muito poder e riqueza, tá? Mas há pessoas que talvez a riqueza dele está em coisas pequenas, que materialmente não tem muito valor, mas é o suficiente para impedir que elas alcancem a salvação. O jovem rico não esteve disposto a abrir mão dessas coisas em favor de Cristo, tá? Jesus estava testando ele, é como eu disse no início. Ele não necessariamente deveria deixar de ser rico. Ele apenas deveria deixar as riquezas em segundo plano na sua vida e colocar a Cristo. Aí sim ele ia ter a resposta daquilo que era necessário para alcançar a vida eterna. Né? Nós temos que finalizar por aqui. E eu queria só terminar com um último comentário para a gente fechar, que é justamente o seguinte. Todas as histórias, meu amigo, você que está em casa, nós que estamos aqui, tenho certeza que percebemos, todas tocam exatamente no mesmo ponto, como o Sinésio falou. Não importa se você é socialmente poderoso, se você é militarmente poderoso, ou se você é religiosamente poderoso, se você tem um cargo na igreja, se você é uma pessoa entendida da Bíblia, estudada, não interessa. Todos nós temos o mesmo ponto em comum em todas as histórias. Enquanto nós acharmos que nós somos melhores que os outros por algum motivo, enquanto o orgulho, como o Maicon falou, a soberba, a nossa posição ou o nosso dinheiro for um empecilho para a nossa vida, a graça de Deus não é que ela não pode nos alcançar, mas é que nós vamos estar tão ocupados com os nossos bens e com os nossos poderes que a gente simplesmente não vai ter tempo para a graça de Deus. Então Deus nunca pediu para ninguém abandonar suas riquezas. Mas ele acabou de pedir aqui. Ele estava provando ele. Se aquele jovem o aceitasse, provavelmente talvez pudesse ter abandonado suas riquezas mesmo. Talvez aquilo fosse um empecilho para ele. Mas não pediu para Zaqueu. Como também não pediu para que Nabucodonosor deixasse de ser rei. Como não pediu para Nicodemos abandonar o seu cargo. Nunca pediu isso. O que Deus pede é só o nosso coração.
Então, se você que está em casa tem um pouco de poder, ou não tem poder nenhum, como eu, é só um empregado, tem muito dinheiro ou às vezes não tem dinheiro nenhum, tem algumas dívidas aí, quem sabe? A lição é sempre a mesma. Enquanto há orgulho, enquanto há soberba, enquanto há eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano, infelizmente não existe salvação. Então, que a graça de Deus nos alcance, que possamos ter sempre em mente que não interessa se é poder ou pouco poder, dinheiro ou pouco dinheiro, posição ou pouca posição. O que interessa é, eu preciso de Jesus. Você finaliza pra gente, por favor? Sim, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome eternamente, por teres um Deus grandioso, de amor, de bondade e de misericórdia. Te louvamos porque o Senhor tem nos alcançado com a tua graça através de Jesus Cristo e tem nos dado o poder do Espírito Santo para permanecermos nessa graça. Obrigado porque o Senhor se preocupa com a salvação de todos, ó Deus, não importando a posição social, e o Senhor quer nos alcançar. Nós te agradecemos e imploramos que possamos permanecer nesse caminho. Oramos, ó Deus, por esse programa. Oramos pelas pessoas que trabalham nos bastidores, que têm lutado, ó Deus, para a continuidade dele, que todos recebam a tua bênção. E em favor de todos aqueles que acompanham, ó Deus, essa programação. Agradecidos te somos, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Fique com Deus e nos vemos, Deus permitir, na semana que vem. Forte abraço.